Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver mais uma questão que caiu na prova de matemática do Colégio Naval no concurso público para ingresso na Marinha Nacional. Venha comigo! Habilidades necessárias para a resolução do problema. Operar com a soma dos ângulos internos de triângulos. Reconhecer as propriedades do triângulo isósceles. Utilizar o teorema de Pitágoras, racionalizar denominadores de frações, reconhecer a semelhança de triângulos e operar com radicais. Vamos agora à resolução da questão de número 8, que diz o seguinte: observe a figura a seguir. Nós temos aqui a figura. E diz, a figura acima mostra um triângulo isósceles ABC com BAC igual a 36 graus, sendo que o ângulo está no ponto A, e AB igual a C igual a 1 metro. A bissetriz interna de B corta a C em D, por D traçam-se as distâncias até AB, e sendo assim, é correto afirmar que o valor do produto DE sobre AD vezes DF sobre BF é quanto? Raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 4, 3 raiz quadrada de 5 menos 5 sobre 4, 3 menos raiz de 5 sobre 2, 3 raiz de 5 menos 1 sobre 2, 4 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Então esse é o momento que, caso você queira, você pode dar uma pausa aí no vídeo e resolver a questão. Voltando aí, eu vou até fazer esse desenho em outro local aqui para facilitar o entendimento e o comentário de cada uma das partes. Observe que, conforme o desenho original, nós temos A, B, C, os vértices do triângulo, e foi traçada aqui uma linha ortogonal, formando aqui um ângulo de 90 graus, né? Olha aqui, ó. Não importa se é colocado de um lado ou do outro, mas importa que se um é 90, o outro também é 90. E traçada uma outra reta ortogonal à base do triângulo, que também forma um ângulo reto. E aqui esse ponto é chamado de ponto D, ponto E, ponto F. Esse ângulo aqui menor do triângulo mede 36 graus, isso foi dado. E eu preciso agora traçar aqui uma bissetriz. Olha, diz que foi traçada uma bissetriz interna AB. Olha aqui a bissetriz. E o que significa bissetriz? É a linha que divide um ângulo em dois outros congruentes, iguais, de mesma medida. Agora, nós vamos verificar o seguinte: se esse é um triângulo isósceles, conforme foi dito no enunciado, o que significa um triângulo isósceles? Que possui dois lados congruentes com a mesma medida, né? E, consequentemente, dois ângulos também congruentes, porque se esses dois lados tiverem a mesma medida, certamente esses dois ângulos também terão a mesma medida. Então eu posso dizer que esse ângulo em amarelo aí vai medir quanto? Ora, basta partir do princípio de que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então eu vou pegar 180 graus e descontar esse ângulo do triângulo ABC, que vale 36 graus, que vai dar 10 menos 6, 4, tomou emprestado aqui, 7 menos 3, 4, 1 menos nada, 1. Então, sobrou 144 graus para eu dividir entre esses dois ângulos igualmente, porque o triângulo é isósceles. Se é isósceles, precisa ter dois lados com mesma medida e dois ângulos também com mesma medida. Dividindo 144 por 2, nós vamos ter 7 vezes 2, 14, descemos o 4, 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Então, cada um desses ângulos vai valer 72 graus. Então, se cada um vale 72, cada um desses aqui, que são traçados por uma bissetriz, vale 36, vale a metade. Essa é a característica da bissetriz, ela forma dois ângulos congruentes, de mesma medida.
esse ângulo também vai valer 72 graus. Assim, 36 mais 72 mais 36 mais 36 dá os 180 graus que todo triângulo obrigatoriamente tem internamente. Agora, disso eu posso concluir o quê? Que esse ângulo é 54. Por quê? Porque se eu pego 90 mais 36, 126, para chegar nos 180 graus que internamente todo triângulo obrigatoriamente precisa ter, me faltaria aqui 54 graus. 54 com 36, 90. Com 90, 180. Também da mesma forma esse, porque aqui dá 90, 36, com mais 54, 180. Olha, 54 com 36, 90. Mais 90 daqui, 180. Da mesma maneira esse. 90 aqui, 54 com 36, 90, 180. E esse pequenininho aqui, 18, por quê? 90 aqui com 72, 162 para 180, 18. Eu estou colocando aqui o valor de cada ângulo, porque isso vai me permitir depois verificar quais triângulos são semelhantes, quais lados são congruentes. Então, observando aqui, eu posso ainda verificar que lá no problema, além de dizer que o triângulo é isósceles, diz que ele vale 1 metro no sentido do lado AC, que seria daqui a aqui, e que esse lado AC é igual ao lado AB, que é daqui a aqui. Então, tanto esse lado A até B, quanto esse lado A até C vale 1. E aí, não tem a medida desse lado. Eu vou chamar isso aqui de x, porque eu desconheço essa medida. E esse aqui, eu vou chamar de 1 menos x. Mas por que 1 menos x? Porque a peça inteira, o lado inteiro é 1. Se esse pedaço é uma parte desse 1, é esse 1 menos aquele pedaço de cima que vale x. 1 menos x. Então, esse lado do A até no D vale x. Do D até no C, 1 menos x. Se eu considerar esse triângulo que eu colori em verde aqui agora, eu posso dizer que ele também é um triângulo isósceles. Por quê? Porque esse ângulo é 36 e esse também. E lados que decorrem de ângulos congruentes são lados congruentes, ou seja, esse lado também mede x. Não sei quanto, mas o mesmo valor que esse medir, esse também mede. E outra conclusão que eu posso chegar é que esse triângulo aqui, ó, alaranjado, ele é um triângulo isósceles também. Por quê? Porque 54 com 18, 72. Então, ele vai ter dois ângulos congruentes. Logo, vai ter dois lados congruentes. Então, a base do triângulo ABC, ela vale x. Por quê? Porque se esse triângulo DBC for isósceles, esse lado DB obrigatoriamente tem que ser igual a esse lado BC. O que me leva a concluir que esse lado medindo x, a base também do triângulo ABC mede x. Então, a relação que eu posso tomar aqui é o seguinte, que se eu pegar aqui essa parte menor do triângulo DBC sobre a lateral do DB desse triângulo alaranjado, olha, o lado menor dele sobre uma de suas laterais, ó, 1 menos x, que é o lado menor, sobre uma das laterais x, precisa ser proporcional à base do triângulo ABC, que mede quanto? Que mede x, sobre o lado dele, que mede 1. Porque se você observar direito, esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante ao grande, ao ABC. No triângulo ABC tem dois ângulos de 72, ó, 36 mais 36, 72 e um de 36. E nesse triângulo DBC também é a mesma coisa. Esse lado aqui 72, 18 mais 54. Esse lado 72 e esse 36. Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse. Ou seja, o triângulo DBC é semelhante ao triângulo ABC. O que me leva a concluir que a proporção entre 1 menos x, que é o lado menor, sobre a lateral, que é x, no triângulo DBC, precisa ser a mesma que o lado menor do triângulo ABC, que é x, sobre a lateral,
que é 1. Multiplicando em cruz, teremos x vezes x, x ao quadrado. 1 vezes 1, 1. X vezes 1, x. Passando todos os termos para o primeiro membro, fica x ao quadrado mais x menos 1, porque o 1 troca de lado e o x também é igual a 0. E agora, para acharmos o valor de x, nós aplicamos o quê? Aplicamos a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Nós poderíamos ir na soma e produto ou na popular fórmula do Bhaskara, porém soma e produto aqui vai dar um pouco complicado, porque vai dar um número irracional com raiz quadrada. Então vamos na fórmula resolutiva, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O que é a? O que é b? O que é c? Coeficiente a é 1, porque tem um x ao quadrado. Coeficiente b também 1, porque tem um x. E o coeficiente c, menos 1. Encaixando aqui na fórmula, nós vamos ter menos b vai ser menos 1, mais ou menos b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4ac. 4 vezes 1 vezes 1, que dá 4. Porém, tem um menos aqui no c. Ao resolvermos, nós vamos ter o quê? Menos 1 mais raiz quadrada de 5. Por que raiz quadrada de 5? 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 vezes 1 é 4. 1 mais 4, 5. E por que eu coloquei só mais e não menos? Porque medidas de lados de triângulo são compostas por números positivos. Porque a gente usa um módulo aqui, né? Módulo é uma medida que só aparece valor positivo. Ninguém fala, eu medi minha casa e deu menos 8 metros de largura. Então, por isso, eu não utilizo esse menos, uma vez que essa fórmula ela não é feita só para essa situação, é feita para várias situações, por isso cabe o mais ou menos. Nessa situação só cabe o mais. Então, o x tem valor menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Olha, eu tenho um triângulo aqui que é retângulo. Eu vou chamar de y, essa parte desconhecida, né? Aqui, se essa parte é y, essa também vai ser, porque eles são triângulos semelhantes, esse e esse, então os lados são congruentes. Pelo menos aqui eles são congruentes porque tem um lado comum para os dois e eles são semelhantes. Agora, se esse triângulo é isósceles, se esse lado é igual a esse, certamente esse ângulo é igual a esse, e essa altura desse triângulo aqui corta em dois pedaços iguais. Se ele vale 1 a base, a metade da base vale 1 meio. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Olha, x ao quadrado, nesse triângulo alaranjado, é igual a 1y ao quadrado desse lado, mais 1 meio ao quadrado desse lado. E vai ficar o quê? O x ao quadrado, eu vou pegar quem para ser o x? Eu vou pegar menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que eu já encontrei anteriormente para valor de x. Então, ao invés de x, eu vou utilizar o seu valor, que está aqui. Igual y ao quadrado mais 1 meio ao quadrado. Como elevar esse número irracional ao quadrado? Qualquer número ao quadrado pode ser feito multiplicando ele por ele mesmo. Então, vamos multiplicar isso tudo por isso mesmo. Então, nós vamos ter menos 1 por menos 1, mais 1. Agora, pelo segundo, menos 1 vezes raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes menos 1, menos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25, que dá 5. No denominador, a gente vai fazer 2 vezes 2, 4. E agora eu trouxe aqui menos 1 quarto. Por que isso? Porque 1 meio ao quadrado é 1 quarto. E trocando de lado, era depois do sinal de igual, voltou para antes, então ficou negativo. Igual y ao quadrado. Como os denominadores aqui são iguais, o que eu posso fazer? Pegar esse 1 aqui e matar esse com ele. Então vai sobrar o quê? Esse 1 mata esse. Então vai dar esse 5 sozinho, porque esse 1 é positivo, esse é negativo, um cancela o outro. Menos raiz de 5 com menos raiz de 5, menos 2 raízes de 5, porque tem uma aqui, outra aqui. Então deu 2 raízes de 5 negativas sobre 4. E isso é igual a y ao quadrado. Ah, mas jogar uma raiz quadrada aqui em cima para o y, perder esse expoente, vai dar uma complicação, porque aqui já tem uma raiz quadrada.
Mas nós vamos guardar essa resposta sim, porque assim ela já vai nos servir para o que a gente precisa posteriormente. Vamos até trazer para cima aqui para abrir mais espaço. Então eu tenho o valor de x e tenho o valor de y ao quadrado. Agora, voltando à proposta do problema, que é dE sobre AD, dE é do D até no E, que é a letra y. Então vai ser o quê? Esse espaço aqui, ó, o dE, do D até no E, vale o quê? Vale y. Nem vou substituir por um valor aqui, porque nós temos aqui y ao quadrado e não y comum. E esse dE está sobre AD. Onde está o AD? AD, do A até no D, a gente chamou de x. Então, vamos substituir por x vezes dF. O que é dF? É do D até no F. Também a gente chamou de y. Do D até no F, olha aqui, ó. A gente chamou de y. E isso está sobre o BF. O BF é que vai do B até no F. Olha, se a gente sabe que esse lado aqui, ó, daqui aqui é um meio, daqui aqui é um meio. Então, esses três triângulos são semelhantes. Tem esse lado em comum, então esses outros dois lados vão ter a mesma medida. Se esse mede um meio, se esse mede um meio, esse FB também mede um meio. O BF, né? Então, por isso que eu coloquei sobre o meio. E aqui, resolvendo a expressão, nós vamos ter y vezes y, y ao quadrado. Por isso que aquela hora eu não toquei para frente essa resolução. Sobre quem é x? Olha lá em cima quem é x. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Vezes o meio. Multiplicando isso aí, nós vamos ter, no lugar de y ao quadrado, 5 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Eu estou tirando o y ao quadrado e no lugar dele colocando o seu valor. Olha aí, ó. Sobre esse número multiplicado por 1 não muda em nada. Continua exatamente igual era. 1 vezes 1, 1 negativo. 1 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. E 2 vezes 2, 4. Percebam aqui que eu posso cortar esses dois 4. Vai sobrar o quê? 5 menos 2 raiz de 5 no numerador. Do denominador sobrou o quê? Menos 1 mais raiz quadrada de 5. Porém, tem uma matéria no 9º ano que chama-se racionalização de denominadores, que nos permite tirar essa raiz do denominador, até porque nas alternativas nenhuma delas traz raiz quadrada no denominador. A gente não deve colocar raiz quadrada no denominador na solução de problemas. Não deve aparecer número irracional, por isso que a gente diz que vai racionalizar. E como que se racionaliza um denominador nesse caso? Multiplicando pelo oposto desse denominador. Era menos 1 mais raiz quadrada de 5, você multiplica por menos 1 menos raiz quadrada de 5. Tanto no denominador quanto no numerador. Como eu já disse nas aulas anteriores, tem que colocar a mesma quantidade no denominador e no numerador para manter a estabilidade da fração. Agora é chuverar 1 por 1. Nós vamos multiplicar 5 por menos 1, que vai dar menos 5. 5 por raiz quadrada de 5, que dá menos 5 raiz quadrada de 5. Menos 2 raiz quadrada de 5 vezes 1, vai dar mais 2 raízes quadradas de 5. Menos 2 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 vai dar mais 2 vezes raiz de 25. 2 vezes raiz de 25 é 2 vezes 5, que dá 10. E no denominador, sempre pode fazer sem sombra de dúvida o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas se você não lembrar essa regra, dá para chuveirar 1 a 1 também. Ó. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 vezes raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 5, porque menos vezes menos é mais. Raiz quadrada de 5 vezes menos 1, menos raiz quadrada de 5. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25, que é 5. E mais por menos é menos. Com isso eu posso cancelar essas duas raízes, uma vez que essa é positiva e essa é negativa, uma anula a outra. Sobrou o quê? Menos 4, olha. Que no momento que eu desapareci com essas duas, 1 menos 5, menos 4. No numerador, 2 raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 5 sobra menos 3 raiz quadrada de 5. E 10 menos 5 sobra 5. Então, menos 3 raiz quadrada de 5
mais 5 sobre menos 4. Como nós não podemos deixar negativo no denominador, porque aqui não temos nenhum número negativo no denominador. Então fazemos aqui a divisão de sinais. Menos por menos, mais, né? Vai dar mais 3 raiz quadrada de 5, mais por menos, menos, menos 5 sobre 4. Qual alternativa que apresenta esse valor? A letra B de bola. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima.